Olá, amigo e amiga, Deus abençoe a você e a sua família poderosamente. Mais uma vez, nós vamos louvar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus e também ministrar para você a palavra do Senhor, a palavra que traz vida, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que revela as coisas de Deus para a gente, a palavra de Deus que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece. Por que a palavra de Deus faz tudo isso? Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra, ou o verbo, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É assim que Deus mostra para a gente que Jesus e a palavra são uma coisa só. Por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que ela é viva, então ela pode se manifestar em nós, fazendo tudo aquilo que ela diz. Ela cura, ela liberta, ela prospera, ela protege, ela dá direção, ela dá conforto, dá segurança e, acima de tudo, salva a nossa alma, nos salva para a eternidade, tá bom? Nós estamos fazendo, nessas quartas-feiras, a campanha da família, em favor da família. E nessa campanha nós estamos vendo a cada quarta-feira uma oração poderosa na Bíblia Sagrada. Uma oração que foi feita por alguém de fé e essa oração surtiu efeito, fez o milagre acontecer. Quer dizer, essa oração fez com que Deus se manifestasse. E hoje nós vamos ver mais uma oração que provocou um milagre, mais uma oração feita por alguém de fé que provocou um grande milagre. Ouça bem, Josué era um homem de fé. Josué, lá do Antigo Testamento, o sucessor de Moisés, ele era um homem de muita fé. Ele acreditava em Deus e era fiel a Deus. Ele era obediente a Deus. E Deus operou coisas tremendas na vida dele. Deus operou coisas maravilhosas em favor do povo de Josué. E uma delas você vai ver aqui nesse texto. Olha bem, antes da gente ler o texto principal, estava acontecendo o seguinte: Josué estava tomando posse da terra prometida, da terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para o povo de Deus. Então, ele estava invadindo a terra, conquistando a terra, passo a passo, né? Local por local. E em uma certa ocasião, Josué, então, ele estava perseguindo os seus inimigos. E ele precisava vencer aqueles inimigos naquele dia. Não podia ser para o dia seguinte. Porque se os inimigos conseguissem escapar naquele dia, eles iam se reunir mais fortes no dia seguinte e voltariam contra Josué e seu povo. Então Josué precisava derrotá-los naquele mesmo dia. Só que o dia já estava passando, o dia ia acabar. E Josué precisava de mais tempo. Então Josué fez uma coisa extraordinária. Olha o que uma pessoa de fé faz. Leia comigo aí, Josué, capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Olha o que diz. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus, que no caso eram os inimigos de Israel, nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas. Josué falou isso, viu? Na frente do povo. Olha o que ele disse. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse texto aqui, gente, é uma maravilha, é uma revelação tremenda. Veja que Josué, aqui no caso, ele não pediu para Deus fazer o sol parar. Josué mandou o sol parar. Era a fé que ele tinha nesse Deus poderoso, que não mudou. Veja, Josué até poderia ter dito, né? Senhor, faz o sol parar.
né, para que eu tenha mais tempo de perseguir os meus inimigos. Mas não, ele deu uma ordem para o sol, para a lua. E aquilo parou. Mas não só o sol e a lua. Todo o universo teve que parar. Porque o universo todo, ele trabalha como se fosse uma engrenagem de relógio. Lembra? Relógio mecânico, relógio automático. Uma engrenagem que quebra, para o relógio. Assim também, se a lua parasse, se a terra parasse, se o sol parasse, se a terra parasse, só isso e o restante não, ia ter uma trombada cósmica, né? Não, mas tudo teve que parar. Veja, a Bíblia diz que Deus atendeu, ouviu o que Josué disse e confirmou o que ele disse. É importante você entender isso aqui, porque Josué estava, ao perseguir seus inimigos, ele estava defendendo a sua família, defendendo o povo dele. Veja, se ele não destruísse os seus inimigos, os inimigos iriam destruir a família dele. A família que eu quero dizer, não só que é de sangue, mas a família israelita, né? A nação de Israel. Podemos dizer assim, né? Eram os irmãos de Josué. Veja que ele estava defendendo a família. E ele teve tanta fé em Deus que ele falou: sol, para aí no meio do céu. Lua, para aí. E tudo parou. Mas a Bíblia diz que Deus confirmou o que Josué falou. Seja você assim também. Uma mulher de fé, um homem de fé. Sabe, você está buscando pela sua família, está com problemas na família. Você precisa de um milagre na sua casa. Tem alguém doente, tem alguém enfermo. O casal está se separando, os filhos estão rebeldes, ou nas drogas, ou com comportamentos que você sabe que não são, segundo a palavra de Deus, corretos. Então você tem que fazer alguma coisa. Agora não adianta ficar brigando e xingando ninguém e nem amaldiçoando. Não adianta ficar reclamando da vida e não adianta ficar reclamando para os outros do que você está passando. Não adianta ficar em depressão, não adianta ficar no quarto fechado, tomando remédio para dormir. Isso não resolve nada. Não adianta você ficar chorando para todo mundo e também não resolve você ficar pedindo oração para todo mundo. Josué não pediu oração para ninguém. Ele tomou uma atitude. E é essa atitude que Deus quer ver na tua vida. Deus quer que você prove para Ele que você crê nele. Deus quer que você prove não, quer que você mostre para Ele. Deus precisa de uma atitude da sua parte antes que Ele possa fazer um milagre na sua família. Eu me lembro uma vez aqui na igreja, um casal, a esposa, ela tinha sido operada de um problema no útero ou no ovário, eu não me lembro ao certo o local, nessa área aí. E passou um tempo, ela começou a ter dores horríveis, não estava suportando. E os dois vinham na igreja. E aí o marido, então, ele podia ter vindo aqui na igreja e pedir uma oração para o pastor. Claro que ele podia. Estamos aqui para isso. Inclusive, se você precisar, pode vir aqui na igreja. Vai ter um pastor para te atender. E você será bem-vindo, bem recebido e receberá oração, aconselhamento. Estamos aqui para isso. Ele podia, então, esse marido aí, podia ter feito isso. Mas sabe, ele se revoltou contra aquele mal. Ele não se revoltou contra as pessoas e muito menos contra Deus. Ele não ficou chorando, pedindo misericórdia para Deus. Ele não tinha pecado. Quando a gente peca, tem que pedir misericórdia para Deus, sim. Mas nesse caso, ele não tinha feito nada de errado. Ele se revoltou contra aquela situação. Sabe o que ele fez? Depois ele contou o testemunho aqui na igreja. Ele e a esposa, né? Aquela dor que estava insuportável. Era aquela questão de correr para o médico e ver o que estava acontecendo. E podiam ter feito isso também, que não é pecado procurar médico. Não é pecado você procurar uma medicação se você assim achar que deve fazer. Não. Mas o que ele se indignou é que ele tinha um Deus tão poderoso a favor dele, que ele pensou assim, puxa, o que eu estou fazendo? Eu tenho que crer nesse Deus. O que ele fez? Ele pegou e falou assim para a esposa dele, esposa, vem aqui que eu vou colocar a mão em você e vou fazer uma oração aqui e vamos repreender esse mal. E assim ele fez. Veja, eles não pediram para Deus curar, porque eles sabem que Deus quer curar. Eles apenas fizeram como Josué fez. Ele colocou a mão sobre o local do corpo da esposa dele, que estava super dolorido, né, a ponto dela chorar de dor, e fez uma oração forte, mandou aquela enfermidade embora, aquele mal embora. E ele orou, em nome do Senhor Jesus, todo mal que tiver aqui, sai agora, não te aceito, não te permito, pá, 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 pá. Acabou de orar, acabou a dor. Tirou com a mão.
uma dor insuportável. Sabe aquelas dores e a pessoa fala, me leva para o hospital, se for para cortar, corta, se for para fazer alguma coisa, faz, eu não estou aguentando mais. Acabou de orar, tirou a mão do corpo dela, é como se a mão tivesse arrancado a dor. Sabe, isso é um exemplo apenas. Eu sei que nem toda família está com um problema de enfermidade, doença, mas a atitude de uma pessoa faz Deus se mover em favor dela. Atitude de fé, não é? Atitude de fé. Então, não importa o problema pelo qual você esteja passando. Você pode ser como Josué, sabe? Para de chorar, para de reclamar, para de ficar aflito. Isso não resolve nada, faz mal para você. Confia no Senhor de todo o teu coração, faz como Josué. Josué mandou o sol parar e o sol parou. Claro, foi Deus que fez o sol parar, evidentemente, mas Deus estava confirmando o que Josué estava dizendo. Então, diante dos problemas que você enfrenta na sua família, abra a sua boca e declara pela fé. Mal, sai da minha vida. Família, seja unida. Diga pela fé, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, mas fala com convicção. Não fala por falar. Porque falar por falar, gente, não é palavra mágica. A palavra de Deus não é palavra mágica, tá? Não, é a palavra de Deus que você tem que praticar e confiar nela. Então, falar a palavra de Deus simplesmente por falar, não acontece nada. Tem que falar do coração, crendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falar com indignação contra aquele mal que não deixa a sua casa servir ao Senhor. Entendeu? Está com enfermidade? Mesma coisa. Toma uma decisão, põe a mão, ora, repreende o mal. Está ali com alguém com comportamento que você sabe que tem um espírito mal ali, perturbando a pessoa. Mesma coisa. Decreta a vitória da sua família. Olha Josué perseguindo os inimigos. Não fica choramingando com medo do diabo, não. Você tem que determinar. Meu filho está liberto desse mal em nome do Senhor Jesus. Minha filha está liberta agora. Eu exijo a libertação dela. E declara isso pela fé. Veja, Josué com a palavra que saiu da boca dele, fez a lua e o sol parar. Quer dizer, Deus confirmou essas palavras que saíram dos lábios de Josué. Mesma coisa. Deus vai confirmar as palavras de fé que saem da sua boca. Usa, faz. Agora, o que não pode é ao mesmo tempo que você fala uma palavra de fé, dali a pouco já está falando uma palavra de dúvida. Ah, não sei o que acontece, não está dando certo, não aguento mais, não sei o que eu vou fazer. Isso aí anula o que você falou antes. Tiago, na Bíblia, ele fala isso. Uma fonte não pode dar dois tipos de água ao mesmo tempo, água doce e água amarga. É impossível. Então, não faça mais isso. Não seja uma pessoa religiosa. Porque a pessoa quando a gente usa o termo religiosidade, é uma enganação. Religião é que nem maquiagem. Já vê uma mulher com maquiagem, ela pode ser muito linda, de repente tira a maquiagem, não é tudo aquilo não. Fica bem abaixo das expectativas, porque a maquiagem engana. A pessoa é o que ela é sem maquiagem. A mesma coisa. Não seja religioso. A religiosidade fica de mãozinha junto, olhando para o céu, com cara de piedade. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Você vai passar a vida inteira sofrendo e nunca vai ver resultado. Tem que ser bíblico, não religioso. Bíblico. Olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e ver o que ela diz e fazer assim. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que aquilo que está registrado no Antigo Testamento, que é onde estamos lendo aqui, é para o nosso ensino. Vamos aprender. Josué deu um exemplo de fé. Faça você a mesma coisa. Determine a queda dos seus inimigos, dos inimigos da sua família. Defenda a sua família pela fé e Deus vai te confirmar, tá bom? Vamos fazer a oração da fé? Se você quiser, pega um copo com água, dá uma pausa no vídeo aí, vai pegar um copo com água e nós vamos fazer a oração da fé. Outra coisa também, nós estamos distribuindo uma oração. Eu vou colocar aqui no vídeo para você ver qual é a oração. E essa oração nós estamos dando gratuitamente. É só você ir na igreja do Ministério da Fé Bíblica, ali ao lado do supermercado Biasotto, aqui em Pinhal, e retirar a sua oração. Você não precisa nem ser membro da igreja, viu? Não precisa, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou, sei lá, não tem problema. Entra na igreja, a igreja está aberta o dia todo para você receber oração, para você receber aconselhamento, oração individual, não tem problema, está aberto o dia todo, viu? Pode chegar lá. Entra na igreja, logo entrando à sua direita tem a secretaria, vai na secretaria e peça a oração da família. Eles vão te entregar gratuitamente, não paga nada, é só chegar e pedir. Não vão perguntar a sua religião, a não ser que você queira falar, né? Mas não vão perguntar nada. Você pede, você recebe de graça e você faz as orações
que estiverem ali, tá bom? Vamos orar agora então? Pegue o seu copo com água, vamos falar com Deus em favor da família. Pai, em nome do Senhor Jesus te damos graças, porque o Deus de Josué é o Senhor, que é o nosso Deus e Pai. Meu Deus, Josué orou com fé. Josué determinou que a lua e o sol parassem para que ele pudesse ter tempo de perseguir e vencer os inimigos, e assim aconteceu. Em nome do Senhor Jesus também, Pai, para a tua honra e tua glória, nós determinamos a salvação dessa família. O mal que tiver nessa casa caia por terra. Tudo aquilo que deixa essa família triste, tudo aquilo que está dividindo o casal, tentando levar para um divórcio, pois eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Todo o mal que há nessa casa sai neste momento. Pai, estende a tua mão poderosa sobre essa família, Pai. Abençoa o casal, os filhos, os pais, as pessoas que estão enfermas, sejam curadas agora. A enfermidade sai, a contenda sai, os vícios saiam em nome do Senhor Jesus. E Pai, eu abençoo essa família em nome do Senhor Jesus. Também te peço, Pai, consagra esse copo com água, coloca a tua unção nesta água, Pai, e ao beber desta água, que essa pessoa possa ver o teu poder manifestado na vida dela e na família dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tá bom, meu amado? É assim que se faz. Medita nessa palavra. Falei para você o versículo bíblico, né? Josué capítulo 10, versículos 12 em diante. Leia. E essa oração está disponível na igreja. Se você quiser essa oração de Josué, está disponível na igreja do Ministério da Fé Bíblica, na sede, tá bom? Localizada a rua Vereador Estevão de Filipe, 95, bem ao lado do supermercado Biasotto. Deus te abençoe. Até a próxima.